Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Marô de Contabilidade. Hoje vamos tratar do tema Soft Skills. Trouxemos aqui dois convidados especiais para esse tema. Felipe, empresário, analista de departamento pessoal aqui na Marô de Contabilidade, já com a gente há algum tempo. E Jennifer, psicóloga clínica, especializada em ansiedade e pós-graduanda em psicologia do trânsito. Seja bem-vinda, Jennifer. Obrigada. E nesse tema, Jennifer, às vezes é um pouco confuso para o pessoal pela questão da descrição da habilidade, né? A questão dos soft skills. Conta um pouquinho para o pessoal da sua história e tudo mais e o que são soft skills e o que o mercado procura hoje. Então, vamos lá. Obrigada pelo convite, Marcelo. Eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com foco em ansiedade e em alguns momentos a gente toca nesses assuntos mais voltados para comportamentos e relações em geral, né? Mas aqui a gente vai puxar um pouco para o mercado de trabalho, para a parte empresarial e tal. Mas vamos lá, vamos entender o que isso significa, né? Nomes diferentes costumam gerar na gente bastante dúvida, bastante ansiedade aí. Então, vamos lá. Soft skills, ele vem de habilidades interpessoais, né? E o que consiste tudo isso? Então, são habilidades interpessoais, sociais, emocionais e até comportamentais, né? Que vão colocar como essa pessoa age frente a diversas situações, né? E quando a gente vai falar como isso se aplica ao mercado em si, é interessante a gente pensar que o trabalho ele sempre ocupou um espaço muito grande na nossa vida, né? Boa parte do nosso dia a gente passa trabalhando, né? E com o passar do tempo fica claro que só o trabalho ele não é o bastante, né? Já tem um tempo já que só o trabalho ele não é o suficiente. Em que sentido? A gente cada vez mais nós precisamos ficar atentos, né, para se aprimorar, para estudar, para evoluir, desenvolver outros aspectos, né? E por que habilidades interpessoais são tão importantes no âmbito profissional? Porque elas estão diretamente ligadas a resultados assertivos, né? Então, quando a gente fala sobre o que o mercado busca, é interessante a gente pensar que tem várias, né? Existem inúmeros, mas as principais, elas estão voltadas para resolução de conflito, inteligência emocional, né? E aí cada uma delas aí a gente vai ter maneiras de conseguir entender a importância que cada uma tem, né? E como isso vai impactar no dia a dia da empresa de forma geral. Mas a gente também pode falar sobre liderança, sobre empatia, senso crítico, enfim, várias. Existem várias, né, na verdade. Tá, mas vamos lá. As soft skills, então, é uma habilidade que a pessoa tem, nasce com ela, ou dá para ser desenvolvido isso na pessoa? As duas coisas. As duas coisas. Né? As duas coisas. Tem aí os privilegiados, né? Mas a gente pode também... Que desenvolvem mais fácil, né? Naturalmente. Isso. Vai muito do repertório de cada um, né? Mas é possível, sim, a gente desenvolver. Hoje em dia, assim, a gente sente uma certa dificuldade em encontrar isso nas pessoas. Você acha que isso se perdeu um pouco? Por exemplo, algumas coisas que eram para ser, entre aspas, obrigatórias de uma pessoa, acabou sendo hoje diferenciais? Sim, e existem áreas mais técnicas, né, que elas vêm preferindo contratar alguém que já possui essas habilidades interpessoais e investir no conhecimento técnico daquela pessoa do que o contrário, né? E isso é que causa estranheza pra gente, né? Porque, teoricamente, a gente já deveria estar preparado para o mercado, né? Entre aspas, né? A gente não teria que buscar as soft skills, né? Ela teria que, naturalmente, florescer, né? Aparecer pra gente. Mas hoje realmente está ao contrário, né? O pessoal, os contratantes buscam
pessoas que têm essas habilidades ou que têm um potencial de desenvolver essas habilidades, alinhar algum detalhe, e aí, que são as soft skills, né? E aí o pessoal tenta trabalhar as hard skills, que é o conhecimento técnico, né? Isso mesmo. Inclusive até nesse sentido, né? O Felipe que está com a gente na parte de departamento pessoal, a gente sente um pouco de dificuldade nisso, tanto até um pouco na contratação nossa aqui interna, né? No escritório. E até mesmo nos clientes, né? Que estão com a gente, que a gente atende, assiste, né? O pessoal também sente essa dificuldade, né? Tem muita dificuldade na contratação e às vezes até contratam uma pessoa para desenvolver habilidades que ela não tem ainda. De repente acaba atrasando o processo, né, da empresa em si. Acaba atrasando nesse desenvolvimento da pessoa. De repente a pessoa tem uma vaga aberta e ela preenche a vaga, mas tem um turnover alto, né? Ela tem uma rotatividade de funcionários para aquela vaga, porque ela, de repente, nem sabe o que ela está buscando ali. Exatamente. Tem muita empresa que tem essa dor de toda hora tá ter uma nova contratação porque o funcionário não se encaixou na vaga. Certo, não. Probabilidade. Inclusive, a gente tem vários casos, né? O fulano ligou, vai ter rescisão. Puta, de novo. Né? Tá bem recorrente. Recorrente nesses casos. A gente percebe que são casos pontuais, né? Sim. Acontece da pessoa, né, passar pela empresa, faz a experiência e não se adapta. Isso é natural, faz parte do jogo. Mas em algumas empresas, né, isso se torna um pouco mais relevante, né? Acaba sendo mais recorrente. Sim. Esse período aí de 90 dias de experiência acaba tendo muita pessoa que não fica na empresa. Falando agora com propriedade nossa aqui interna, o que a gente busca nesse sentido, por exemplo, em 3 meses eu não consigo medir, pela dificuldade da nossa atividade, não dá para desenvolver uma pessoa com parte técnica. Então a gente procura filtrar, trazer uma pessoa que já tem uma habilidade, as habilidades das soft skills, né? Isso já desenvolvido na pessoa, ou então que esteja dentro do nosso conceito, né? Da nossa, alinhado com o nosso objetivo, né? Que a gente está migrando agora para o digital. E aí desenvolver a parte técnica, que de repente até vai além dos 3 meses, né? O que acontece às vezes nas empresas é que o pessoal, nesses 3 meses, se perde nas competências da pessoa e aí não consegue medir a parte técnica dela. Exato. E é uma dúvida que eu tenho. Tem alguma forma para agilizar esse processo da pessoa adquirir habilidade? Vamos lá, eu acho que a partir da hora que a gente se conhece, a gente consegue se mensurar, né, se avaliar aí. E parte dessas coisas, né, dessa ausência desses aspectos na personalidade aí da pessoa, na maneira de lidar dela, tá nessa ausência de autoconhecimento, né? Então, a gente vai, de repente, em uma interação, é muito comum que uma outra pessoa pontue a ausência disso pra gente, e a gente, às vezes, não entendendo do que se trata, não entendendo o quanto isso é verdadeiro, né? Sem parâmetro, aquela fala pode até soar ofensiva, né, para mim, porque eu não tenho como mensurar uma vez que eu não me conheço de verdade, né? E eu também não consigo filtrar o quanto que isso é pessoal, o quanto isso é profissional, o quanto isso é uma crítica para eu levar para o coração, enfim, né? Outras coisas assim. Mas eu acho que para a gente entender, primeiro a gente precisa se conhecer, né? Depois a gente precisa entender exatamente o que cada ponto quer dizer, né?
E também fazer essa autoavaliação, né? Eu acho importante a gente fazer uma autoavaliação até pra gente entender quais pontos a gente pode melhorar e tal. E colocar em prática, né? Porque às vezes eu percebo que o lance de entrevistas, de parte profissional, fica como se fosse uma persona, né? E ela tem data de validade. A partir da hora que você coloca em prática em situações do dia a dia, dentro da sua casa, com a pessoa que você divide a vida, com seus filhos, com a relação até da escola do seu filho, dos seus vizinhos, você vai colocando isso em prática, você vai conseguindo se mensurar, se avaliar, enfim, né? E aí você tá mais bem preparado aí para o dia da entrevista ou para o seu dia a dia mesmo, né, na empresa, né? Porque a ideia não é fazer de conta, né? É você realmente se desenvolver. Então eu acho que é bem por aí. O pessoal às vezes comenta com a gente, né, e sente essa dor que o Felipe comentou, a carência de profissionais com essas habilidades. Mas até que ponto há uma carência de profissionais com essas habilidades e até que ponto é falta de você definir, você conseguir avaliar, porque essas habilidades existem, né? Pessoas possuem essas habilidades. Algumas menos trabalhadas, outras já bem mais claras, né? Mas claro que também tem perfil de cada pessoa, né? Uhum. Tem muito a ver também com essa questão do perfil. Então, por exemplo, para tal vaga, se eu preciso dessa habilidade, essa pessoa não tem, consigo desenvolver isso nela? Sozinho ela consegue? Eu como técnico consigo? Ou, no caso, tem que ter essa busca pelo profissional? Eu acho que você está falando sobre como o recrutador consegue mensurar isso, avaliar e tal, né? Isso. Tá. Eu acho interessante a gente pensar que, mediante um ambiente confortável, a gente também se sente confortável, né, em ser como a gente é. Quando a gente busca sobre entrevistas de emprego, né, o que dizer, o que não dizer, o que dá certo, o que funciona, né, e assim como o que não falar, o que não dá certo, não tem necessariamente uma fórmula mágica, mas às vezes eu reparo tem toda uma tensão em volta daquilo, né? E é lógico que a gente fica inseguro por diversos motivos, mas eu acho interessante a gente pensar que cabe ao recrutador deixar um ambiente minimamente confortável e dinâmico, né? Até para a gente já quebrar esse gelo e a pessoa ficar à vontade para realmente ser ela, né? Se colocar da maneira mais fidedigna ao que ela realmente vai ser no dia a dia. Eu acho isso interessante. Geralmente entrevista de emprego é uma coisa muito engessada, né? Sempre aquelas mesmas perguntas. O pessoal não busca deixar a pessoa à vontade na hora da entrevista. Fica essa coisa de cima para baixo, né? O recrutador sempre é superior à pessoa que está sendo contratada. Sim, recrutada, sim. no caso. Também, mas assim, às vezes eu reparo que tem esse... parece que um procedimento padrão, né, pra gente cumprir. Às vezes tem pessoas que querem fazer testes psicológicos para fazer a entrevista, né, e enquanto o teste ele não define nada propriamente dito, né, ele é só mais uma ferramenta para a gente confirmar coisas que a gente já avaliou dentro de uma entrevista semi-estruturada ou estruturada. Mas eu acho interessante também a gente, além do ambiente descontraído, que a gente precisa deixar o mais próximo do que vai ser o dia a dia, sabe? Até pra gente entender se aquela pessoa se encaixa naquilo, se a gente se encaixa com aquela pessoa, né? Além disso, eu gosto da ideia da gente colocar situações reais que a gente, né, pra pessoa trazer uma vivência dela, uma fala dela, ou como ela resolveria aquela questão, né? Até pra gente mensurar o quanto isso condiz com o que a gente busca. Então, eu acho interessante a gente colocar situações reais para ouvir da parte dela, né? Como ela
ela iria reagir frente àquele estímulo lá. Porque às vezes a pessoa tem uma empresa pequena, a maior parte do público empresariado hoje são empresas menores, empresas familiares. O pessoal mistura família com empresa, enfim, e não tem isso tudo muito claro. E às vezes na hora de fazer uma entrevista, fazer uma contratação, a pessoa não sabe muito bem como fazer. Vamos lá, busca no Google como fazer uma entrevista e cai nas perguntas padrões que o Felipe comentou, né? Então, pessoal, fica uma dica fácil e mais clara para o pessoal fazer essa questão da entrevista, né? Tem a questão, então, do ambiente, né? Ambientalize a empresa para essa pessoa, deixa essa pessoa conseguir ficar à vontade para você conseguir entender a pessoa. A parte técnica, você consegue aplicar depois, né? Em alguns casos, não, né? Em algumas atividades mais técnicas, né? Que exigem toda uma parte de conselho, uma atividade técnica regulamentada e tal, você tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas na maioria dos casos, né? Você consegue descobrir um talento na pessoa, descobrir uma atividade técnica que ela, às vezes até ela mesma não se reconhecia ali, né? Que é a questão que você comentou do se autoconhecer, né? Sim. Então, às vezes o pessoal cria todo um processo padrão para uma entrevista e que não vai funcionar para ele. Então, como que a gente vai avaliar aquilo que a gente também não possui, né? Então, aí, quando a gente pensa nessa situação, é interessante a gente também levantar a importância do recrutador possuir, né, as soft skills e ter isso muito bem desenvolvido, muito, muito claro ali, até para conseguir mensurar o ambiente, né? Uma vez que ele tem isso bem desenvolvido, muito bem amplo, né? Tá claro aí o conceito para ele. Além de mensurar, ele vai conseguir manejar algumas coisas, né? Ao longo do processo aí. Porque isso não é uma garantia, né? A gente fez uma entrevista bem sucedida e agora é só alegria, né? A gente vai ficar aqui um longo período trabalhando felizes aí, sem problemas, né? E não, ao longo do processo outras coisas vão acontecendo e é fundamental que essa pessoa consiga manter uma escuta ativa, né? Para conseguir ir mensurando as necessidades do ambiente, de cada pessoa, né? E o que funciona melhor, e o que precisa mudar, enfim. Eu acho interessante pensar por esse ponto. Porque a gente fala sobre se desenvolver enquanto um profissional, né? A necessidade do empresário, né, do contratante aí, meio que é um caminho solitário, né? Ele vai ter que ir lá, quebrar a cara, fazer algumas adaptações, meio que de feeling, ou de recomendação, ou de consultoria, enfim, né? Mas a gente não cobra muito dele. E aí é que fica complicado, né? Porque assim como o candidato da vaga precisa estar à altura para ocupar, ele também precisa, né? O contratante, ele também precisa se desenvolver, aprender, estudar e se aprimorar de forma geral aí, para conseguir lidar com tudo o que vem depois, né? Sim. Você sente, por exemplo, né, nessa questão mais prática, né, na hora que na verdade para você chega depois de tudo pronto, a pessoa vai fazer o registro, né? Você sente essa dificuldade do empregador, do contratante, por exemplo, buscar uma característica que ele não tem, que ele não... Claro que a pessoa não vai ter todas as características de todos os funcionários dela, por isso que a gente traz pessoas. Até a gente costuma brincar, né, que a gente tem que procurar trazer pessoas melhores que a gente em alguns aspectos e é assim que a gente cresce. O que a Jennifer comentou, né? Você não vai contratar uma pessoa, uma máquina para fazer aquilo. Então, passou da entrevista e é aquilo para sempre. Não, tem que ir lapidando ela, né? Por isso que a gente procura trazer pessoas com outras habilidades que a gente não tem para desenvolver isso. E você sente essa dificuldade do empresário não saber o que ele precisa para a vaga? Ele, por exemplo, ele tem uma vaga nova, de repente tem uma demanda nova de serviço
né, uma oportunidade de mercado, e ele não anda com a empresa dele por errar em aspectos simples, né? Sim. Principalmente em empresa pequena. A gente tem essa dificuldade, né? Por a busca do profissional aí. Então, ocorre que de repente há como que eu posso falar? Há muito Amadorismo. Eu vejo assim, né? O empresário, ele, em alguns pontos, em alguns casos, ele é amador no próprio processo dele, né? também. A atividade dele em si traz uma margem de lucro que possibilita ele cometer erros, que ele comete esses erros e às vezes não sente. Em algumas outras atividades não tem tanta margem de lucro. Ele erra nesses pequenos processos e é onde acaba com o final da empresa, né? Acaba com a falência da empresa em si por pecar em detalhes pequenos, que é aí onde a consultoria acaba apontando alguns casos para eles, né? Mas muita gente não tem essa visão de investir no profissional, investir na equipe. Tô com a equipe completa, vou trazer mais demanda e o pessoal que se vire para atender. Eu preciso de um profissional especializado neste ponto, não tenho, vamos tocar com o que tem. Uma hora isso vai travar. Eu percebo também em relação a isso, a gente precisa tomar muito cuidado com o ego, né? Porque às vezes até a gente chegar numa consultoria, numa auditoria, de repente, a gente também já passou por feedbacks de pessoas que eram colaboradores, né? Então, outras pessoas já trouxeram isso pra gente, né? Essa carência que a gente tinha, essa ausência, essa falta aí, de coisas que realmente fariam diferença no nosso dia a dia. Mas uma ideia de, como você mensurou, né? De cima para baixo, essa pessoa não pode estar certa, ao meu respeito. Né? Então, aí, de novo, entra o lance do autoconhecimento, da autoavaliação, né, constantemente acontecendo aí, para a gente entender o quanto, às vezes, as coisas que acontecem, a gente precisa estar realmente com essa escutativa para a gente mensurar como que aquela fala se aplica no meu dia a dia, no meu profissional, no desempenho da minha equipe e assim sucessivamente, né? Eu percebo também que o lance de ego pega bastante. A gente não quer assumir algumas coisas que estão ali, né, gritando na nossa cara. Tem a questão do ego, tanto nessa questão de contratação. Eu preciso desenvolver essa área, mas se eu contratar tal pessoa que é melhor que eu nessa área, a empresa vai depender daquela pessoa. Sim. Então eu não vou contratar essa pessoa porque eu posso desenvolver um concorrente. Não é por aí. Exatamente. É complicado. É assim que funciona o mercado em si, né? Tá tudo muito dinâmico hoje. Mas isso em várias áreas, tá? Eu percebo que até colegas de um mesmo segmento, eles têm dificuldade para compartilhar os problemas e pensar em soluções, né? Porque assim, de repente você tem uma empresa, eu tenho uma empresa, e eu tenho outra empresa, né? E a gente trabalha com mais ou menos o mesmo produto e a gente enfrenta as mesmas dificuldades, né? Se a gente for pensar nisso, que tem espaço para todo mundo e que você faz o seu trabalho do seu jeito, eu faço o meu trabalho do meu jeito, e a gente consegue coexistir, não tem por que a gente não compartilhar as coisas que a gente enfrenta e pensar em possibilidades assertivas aí pra gente lidar com isso ao longo do cotidiano, né? Eu acho interessante a gente pensar que muitas pessoas não estão preparadas para compartilhar isso, né? Porque compartilhar significa falar os meus segredos, né? E eu não acredito nisso, né? Eu acho que quando eu cresço, a categoria cresce, você cresce, todo mundo cresce junto comigo, né? Enfim. O ecossistema todo melhora, né? Realmente o pessoal não compartilha. E até nessa questão de compartilhar, se a gente vai sentar para conversar, eu vou partilhar da minha dor, você vai partilhar da sua. Então eu tenho que falar os meus erros,
você os seus Sim. erros. E a pessoa não aceita que ela errou naquele ponto. Exatamente. Mas eu acho que essa dificuldade ninguém quer mostrar dor. Mostrar o lado bom da coisa que Você faz. tem sempre aquela visão de que eu preciso me aparecer sempre perfeito para o meu cliente, perfeito para o meu mercado, perfeito para a sociedade. Então, É, você tudo é colocou perfeito, um ponto né? interessante, né? Que é a nossa vitrine, né? Mas a vitrine tá lá os melhores produtos, as coisas mais bonitas. Mas para uma vitrine acontecer, todo mundo tem bastidores, né? E às vezes esse lance do ego, ele vem muito porque eu tô comparando os meus bastidores com a sua vitrine, né? E isso é completamente discrepante, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Bastidores são bastidores, todo mundo tem, e vitrine é vitrine, cada um tem a sua. Realmente, você não pode comparar os seus bastidores com a minha vitrine. Faz totalmente sentido. Mas eu percebo um grande desconforto com relação a isso. E aí que vem aquele senso de competitividade, de comparação. E aí por isso que eu não vou colocar a minha bagagem, né, o que eu aprendi, o meu repertório para lidar com isso. Porque eu realmente estou comparando o que eu passo de problema aí com o seu sucesso. Então, eu acho que é interessante a gente saber separar uma coisa da outra. E aí, quando a gente vai partilhar isso com algum profissional da mesma área, que seja um concorrente, você fica sempre naquela preocupação. Eu vou mostrar minha dor para ele, ele vai melhorar e ele vai pegar e eu o que é meu. fico. Exatamente. E não dá para ser necessariamente assim, né? Alguns pontos, ok, é o segredo do teu negócio, pulo do gato, né? Você não vai passar isso para a pessoa. Mas você tem que compartilhar das dores. Né? Eu acho que junto a gente vai mais longe, sozinho tudo fica mais difícil. Né? Tem exemplos práticos, inclusive, né? Acho que todo mundo aí, quando a gente vai olhar, no momento que a gente sentou para conversar com alguém que trabalhava no mesmo segmento que a gente está de coração aberto, né, para falar e para receber isso, a gente consegue notar que a gente não sai da mesma maneira dessa conversa, né, da mesma maneira que a gente entrou. E eu acho muito interessante se dar a oportunidade disso. A gente vai falar disso, eu acredito que lá para frente, mas o lance da empatia, né? De muito se fala, mas pouco se pratica. É o lance de você se colocar no lugar do outro. Isso tem um espaço muito mais palpável do que lúdico, como a gente vem reparando aí, né? Não é só uma palavra bonita que a gente usa dentro da nossa casa, com pessoas próximas. Né? Quando a gente consegue aplicar isso de verdade no nosso trabalho, a gente com certeza vai sentir uma diferença aí nos nossos resultados. E aí a gente esbarra de novo na questão do ego, né? O empresário, é muito difícil ele conseguir se colocar no lugar do funcionário. Ok, hoje ele não está bem, ele está com algum problema pessoal, ele não pode trazer esse pessoal para o profissional. Ok, somos pessoas. Você Exatamente. mesmo traz. Então, você precisa dosar tudo isso. Sim, eu acho que assim, se a gente tem dificuldade para se colocar, de repente, a gente também não se identifica, por exemplo, com o meu concorrente X ali, né? Mas eu também não preciso ir ali. Tem alguém na cidade vizinha que faz a mesma coisa que eu faço. De repente eu me sinto confortável em conversar com essa pessoa, né? Ou, não sei, né? Na minha profissão a gente vai chamar isso de congresso, de simpósio, de outras coisas assim. Não sei como isso se aplica em outros segmentos, mas, por exemplo, se você tem uma empresa de vestido de noiva, existem feiras de casamento, né? Então lá vai ter várias outras pessoas que fazem a mesma coisa que você faz. E é uma ótima oportunidade para trocar experiência, né? Então, e não vão ser seus concorrentes. Não necessariamente, né? Mas também os concorrentes, eles não necessariamente são os rivais, né? Eu gosto de pensar que são pessoas aliadas, porque a gente passa por tudo isso, né? Inclusive, tem pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço e a gente troca essas experiências e a gente consegue notar a diferença disso nos nossos atendimentos, nos nossos relatórios, nas nossas conversas, nos nossos pacientes. Então, eu acho que todo mundo tem a ganhar. É uma coisa bem interessante. A concorrência em si, ela é saudável. Né?
há casos, né, real e tudo mais, mas em si ela é um ponto positivo para todo o sistema, né? E então, assim, a gente está falando aqui, seria um pouco de uma das soft skills seria essa questão da criatividade, né? Você pode partilhar da dor, você pega os pontos da outra pessoa e aí você tem que encaixar isso na sua empresa e aí você tem que ser, além de tudo, criativo para isso, né? Para que isso aconteça da melhor forma. Sim. A gente fala de concorrência no sentido de comparação, né? E comparação está sempre ligado ao outro, né? Quando cada um tem o seu caminho e acaba sendo um pouco controverso, né? Se cada um tem seu caminho, a sua trajetória, não tem muito como você se comparar necessariamente com o outro, né? E se você estiver olhando realmente o resultado do outro, vai ficar complicado para você lidar com isso. Mas se você se compara com as suas versões anteriores, a gente consegue olhar para o progresso, né? E aí faz sentido você dividir as suas dores, as suas alegrias, as suas técnicas com outra pessoa, porque você não está se comparando com aquele diretamente, né? Já que vocês não partiram do mesmo ponto, né? Você está se comparando com aquilo que você já foi e não acha mais. Até porque ele tá, por exemplo, o meu concorrente ele tá além, porém ele tem uma outra estrutura, ele tem um outro nível de recurso, porque ele passou por onde eu passei. Como ele passou por onde eu passei, né? Você tem que buscar isso, adapta para sua realidade e segue. É uma coisa que a gente costuma até fazer aqui, né? Pelo menos a cada 3 meses a gente senta e mede o progresso que foi até ali. E a próxima reunião é final de junho, né? Tá marcada, né? Então, isso é legal, né? Ok, eu tenho onde eu quero chegar, tô longe de onde eu quero estar, mas eu também tô longe de onde eu estava. Então, tá andando, né? Você vai medindo isso, só que você tem que ter essa humildade de se conhecer e conhecer o limite da tua máquina, né? Da tua equipe ali, do teu veículo, e ir adaptando para você ir crescendo e melhorando tudo isso. Como você vai melhorar? Você sozinho? Não, você tem que trazer pessoas que sejam boas naqueles pontos, ferramentas, né? recursos, né? Chame aí do que preferir, mas eu acho interessante a gente realmente pensar em expandir, né? Muito desse receio aí do olhar para si, né? Do admitir as próprias falhas, está muito ligado a coisas que eu acreditava que não era possível, né? Então, assim, eu também me subestimo no meu íntimo. Então, à medida que eu olho e não acredito que eu seja capaz de atingir, tudo aquilo que me confirma vai me incomodar, né? Então, assim, se o meu funcionário, meu colaborador, o meu colega, né, o meu marido fala, olha, eu acho que aqui não é assim. Se lá atrás eu já não tenho isso muito bem resolvido, aquilo lá já não vai pegar, né? Então, eu acho interessante a gente pensar também por esse lado. Porque ninguém nasceu sabendo, né? E ninguém tem obrigação de saber nada. Ninguém vai saber tudo, né? Por melhor que você seja na sua área, sempre vai ter algo que você possa fazer diferente, que você pode aprender com outra pessoa, que tem alguém que faça de um jeito diferente e é assertivo, né? E aí você vai mensurar. Mas eu acho interessante a gente pensar que a gente nunca vai saber de tudo. E entendendo que a gente não vai saber de tudo, tá tudo bem eu olhar para as minhas falhas e partir rumo a melhora. Às vezes, até caso prático aqui, né? Eu sou contador, sou proprietário do escritório, nem por isso sou dono da verdade aqui. Então, em alguns pontos que eu desenvolvo de um jeito aquelas tarefas, o Felipe vem e me traz de uma outra forma, que a gente chega no mesmo resultado, ou melhor, um formato diferente, tudo dentro do escopo, assim, legal, né? Mas ele tem uma visão de processo diferente do que eu tenho. Outro funcionário também tem uma visão diferente. De repente, até tem as visões que você vê que não vai dar para aplicar. Mas a gente tem que ter essa flexibilidade de reconhecer que realmente eu tenho o meu nível técnico, a gente tem a nossa habilidade, mas você precisa de pessoas que te complete.
você for o dono da verdade em tudo, você não vai sair do lugar. Tendo uma outra pessoa tem aquela habilidade, agiliza muito o processo. Você ganha tempo. Tempo é primordial para o negócio. Não. A gente teve vários casos, né? Que a pessoa sai de um outro escritório, ela vem trabalhar aqui, e às vezes ela vai falar comigo, nas primeiras conversas, ela tem aquele receio de falar, ó... Aquela trava, né? Se a gente fizer assim, de repente dá certo... Ela vem falar, às vezes ela fala, mas ela fala com receio de uma cortar, de eu né? sabotar ela, de repente demitir a pessoa. Uhum. E eu procuro sempre ter essa abertura. Porque a gente tem que, pelo menos, ouvir o que a pessoa tem para expor, né? E aí a gente mede, tem equipe, a gente conversa com o pessoal da equipe e vê o que dá para implantar ali. Mas é difícil o pessoal ter essa abertura. Percebe que o que é isso que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de escutativa, né? Quando eu não estou só ouvindo o que você fala, como eu estou prestando atenção e tentando entender se isso realmente se encaixa naquilo, né? Em setting terapêutico, a mídia fala disso, né? Às vezes pensa numa sessão de terapia, obrigatoriamente tem que ter um divã dentro daquela sala, né? E não é bem por aí, mas a gente também coloca aquela pessoa numa posição muito superior. Quando, na verdade, existe uma escutativa e em muitos momentos a gente está falando de coisas da pessoa, mas a gente também está trabalhando coisas ali internas, né? Escutativa. Tem momentos que a gente vai atender o nosso cliente aí em outros segmentos e a nossa escuta está ativa e a gente começa a realmente levar em consideração aquilo, né? Aprender com aquela situação, mas sem medo, né? Sem receio de parecer ignorante, inferior, despreparado, sei lá, insuficiente naquela situação, né? Pelo contrário, quando a gente tem a escutativa, aquilo meio que me propõe a reflexão e aí eu consigo desenvolver isso, né? Ou tentar entender como que aquilo, ainda que não seja uma verdade absoluta, ou exatamente, ou se ela se encaixa exatamente na minha situação, mas como que aquilo pode me ajudar, né? Pelo menos alguma coisa dali vai entrar para mim naquela lacuna que eu estou precisando preencher, né? Então a escutativa ela também tem essa função, né? À medida que a gente vai ouvindo e vai mensurando, a gente consegue entender, né, diluir como que isso vai se encaixar no meu dia a dia, nas minhas funções e até no clima da minha empresa, dos meus funcionários, enfim. Isso é um crescimento muito rico, né? Todo mundo envolvido na conversa cresce. É como você está falando, nem que for um pequeno ponto, mas você sai diferente dali. Sim, e se a gente for pegar essa situação e colocar em situações que todo mundo, né, viveu, né? Os nossos avós, eles tinham coisas assim, crenças que hoje a gente já não acredita mais, né? Mas também tem muita sabedoria que a gente traz até hoje, né? E é escutativa, né? A gente adaptou aquilo para a nossa vida. Então, a gente não traz aquilo como uma verdade absoluta, né? Eu não ouso não questionar aquilo, né? Aquilo não é inquestionável. Eu questiono, mas eu vou modulando isso, a minha realidade, a minha vivência, as minhas relações, o meu trabalho e assim sucessivamente. Eu gosto de trazer exemplos porque a gente costuma aprender melhor com exemplos, né? Então sempre tem alguém, às vezes, outro segmento completamente diferente, mas essa pessoa traz uma vivência ali, traz uma questão e prestando atenção através da escutativa, eu consigo encaixar na minha demanda. Eu acho interessante a gente pensar sobre isso. Envolve também um pouco do pensar fora da caixa um pouco, né? Você busca num outro segmento alguma coisa que a pessoa viveu ali e você consegue adaptar para a sua realidade. Né? Isso te faz crescer. Né? Bastante. Importante. Então, assim, tudo é ligado
a questão de pessoas, né? Ninguém é dono da verdade e a gente tem que estar sempre evoluindo com o pessoal. E nesse caso, por exemplo, a importância do profissional da área, né? Você sente, por exemplo, como psicóloga, você sente dificuldade do pessoal te procurar? Ainda há aquele preconceito de não preciso de uma psicóloga, eu consigo me virar sozinho, por exemplo? Vai depender muito de como que é a bagagem dessa pessoa, né? Existem pessoas que são mais resistentes e aí a gente vai ligar isso a um repertório, uma bagagem, dentro de casa mesmo, né? Como que isso foi colocado para ela, né? Como que isso foi apresentado para ela. Enquanto tem pessoas que querem, inclusive, tirar foto, né? Estou na terapia, né? Sim. Porque estar na terapia para aquela pessoa que está tirando foto estou estudando, estou melhorando, né? Eu estou tentando me entender, eu estou me aprimorando, enfim. Então vai depender muito do conceito de cada um. Aí, mas tem, sim, Aquele tabu, né, de quem precisa de psicólogo tá completamente descontrolado. Já chegou naquele nível de loucura, né? E ao contrário, né? Hoje existem profissionais de todas as áreas porque há uma demanda. Então você precisa entender que você precisa de ajuda naquele ponto. De novo, né? A questão da humildade ali, do ego, para você poder crescer em outras áreas. Mas eu venho percebendo que as pessoas vêm aderindo mais ao lance da terapia, né? Ao processo terapêutico. Ele ajuda no autoconhecimento. Muito, né? Porque, assim, através da terapia, a gente vai avaliar por que eu faço coisas, né? Da forma como eu faço. Por que eu não faço como meu pai quer, como minha mãe fala, como meu chefe sugere, como o meu irmão faz, né? Então, a gente vai entendendo tudo isso, né? E não tem certo e errado, né? Tem a forma como isso se deu para mim, como eu fui desenvolvendo ao longo do meu processo aí, da minha vida, da minha vivência. Tem casos também, por exemplo, de pessoas que tá tudo bem, tá tudo alinhado e ainda assim tem a terapia? Tem. Tipo assim, pra se manter em ordem, vamos dizer assim? Tem. Então, o processo terapêutico, ele começa de várias maneiras, né? Mas ao longo do caminho, a gente vai ficando mais afinado, vamos dizer assim, e por vários motivos a gente se mantém, né? Obviamente, talvez não com a mesma frequência, né? Então talvez com sessões mais espaçadas, às vezes uma vez por mês, né? Mas assim, de vez em quando a gente vem fazer uma vistoria. Isso é legal para manter isso tudo alinhado, né? Sim. Legal. Então, visando essa parte que tudo hoje está ligado a pessoas, que a gente não pode jamais ignorar isso, o que, na sua visão, o que não pode faltar hoje nas relações de negócios nesse novo mundo que a gente está vivendo? Novo normal. Tá, eu acho que empatia é uma palavra-chave aí, né? Porque a partir da hora que eu consigo me ver no seu lugar, eu consigo pegar um pouco da sua bagagem, né? Sentir um pouco da sua dor. E quando ela é recíproca, a gente tem muito a ganhar aí. Porque a partir disso, a gente vai ter uma sinceridade que é completamente diferente de franqueza. Né? A sinceridade, ela vem polida, com educação, com respeito e tal, né? A franqueza, ela vem de qualquer jeito ali, ela pode soar um pouco mais agressiva. E a partir disso, a gente também pode olhar para uma inteligência emocional para receber essa sinceridade aí. E aí a gente vai chamar isso tudo de ética, né? Isso tudo é uma sequência aí para a gente já falar aquilo que a gente já conhece. Mas eu acho interessante. Então, a gente olhar para empatia mútua, sinceridade, inteligência emocional para receber e para separar, né? Uma coisa da outra, porque às vezes eu escuto aquilo e aquilo me ofende porque você está falando da pessoa e na verdade você está falando do profissional ou às vezes até da atitude isolada, né? Então é interessante a gente mensurar tudo isso e a gente vai atribuir nossa ética como um todo. Então, assim, numa relação de negócios, assim, saudável, não tem como ela acontecer sem esses pontos chaves aí, né?
Exatamente. Assim como ela não tem como acontecer unilateral, de forma unilateral. Então, eu não posso esperar esses pontos do Marcelo e não da Jennifer. Né? Não tem como isso acontecer. Para isso acontecer de uma forma assertiva, tem que ser dos dois lados. Aí a gente vai colocar, né, da pessoa que está contratando, do candidato para a vaga. Né? Uma relação não se faz de uma pessoa só, todas elas. Sim. E aí acho que para a gente conseguir amarrar tudo isso, né, fica um pouco uma partezinha daquele podcast que a gente fez sobre a gestão do conhecimento, né? Se além de tudo isso, na entrevista, no dia a dia, tal, você realmente tentou aplicar da melhor forma e o candidato não correspondeu, que faz parte do jogo, você precisa ser rápido, né? Não pode demorar tanto para fazer esse desligamento, essa demissão, reabrir essa vaga, porque isso tudo custa muito, né? Tanto financeiramente como pro emocional, para a saúde mental de cada um dos envolvidos, né? Não só o empregador e o empregado, mas também como o time todo envolvido ali, né? A gente viveu isso na prática aqui, né? Na prática sempre tem. E tem essa dor. Mas se a gente for... Desculpa, pode falar. Não pode. Se a gente for reparar, né, tudo que reforça a gente positivamente aumenta a probabilidade de acontecer. Né? Quando aquilo não tem uma experiência bacana para mim, naturalmente vai diminuir a probabilidade de acontecer. Né? Então a gente tem esse comportamento mesmo de fugir das coisas que não são positivas, né? Crítica não é positiva, demissão não é positiva, então a gente evita, né? E evitando, o problema vai crescendo, né? Então é interessante a gente pensar que sobre aquela frase, né? A males que vem para bem é realmente verdade, né? A gente faz uma coisa desconfortável agora para a gente conseguir viver de uma forma mais confortável daqui a pouco, né? Para todo mundo. Todo problema que você não resolve, ele cresce, né? Ele não se mantém, ele cresce, não tem outra forma. Vai pegando outros pontos. Pensando ainda na contratação, tem alguma forma do recrutador ser mais assertivo na contratação? Uma dica para o pessoal que o empregador familiar tem, de repente, 2 funcionários, não vai ter, às vezes, né? Ele não está disponível para contratar, por exemplo, uma pessoa para fazer essa entrevista e tal. Ele pode, por exemplo, consegue medir naquele funcionário para saber se ele está acertando ou não. Tem vários recursos que ele pode usar, né? Eu acho que a vivência de outras empresas do mesmo segmento é uma delas, né? A troca de experiência, de novo, ela está aqui com a gente. Mas também tem cursos, né? A gente pode entender um pouco mais sobre isso, se aprimorar, estudar sobre isso, de repente separar um pouco, né, as nossas relações pessoais das profissionais, né? Isso é uma coisa difícil para ser feita, mas a gente nota um resultado muito grande após fazer, né? Então, por mais que, por exemplo, o meu irmão seja o meu irmão, né? Eu preciso procurar um profissional fora ali para conseguir me ajudar com o que eu preciso. Pessoal, por exemplo, contratou um parente, um amigo, não entregou, não está de acordo com os seus princípios ali, com o seu objetivo da empresa, de novo, né? Não espere para que seja feita essa demissão. Não espere, vamos deixar isso muito dividido, né? E de novo, né? Saber separar, porque a gente não está falando da nossa relação pessoal aqui, né? A gente está falando do profissional. Então, você não deixa de ser o meu parente, né? Eu não deixo de gostar de você, a gente só deixa de concordar em alguns pontos. São pontos importantes para a gente se manter no mercado, né? Eu acho interessante a gente... Então, as duas partes perdem, né? Exatamente. Então, são os pontos, né, que assim, a gente tem que se atentar e, assim, além desses detalhes, né, simples que a pessoa pode ter na contratação,
tecnicamente falando, na base legal, o contrato de experiência ele existe para isso. Então, deu os 3 meses, mediu, errou na contratação, assuma o seu erro, faça a demissão, comece de novo. Acho que a gente tem que assim, não dá pra gente atropelar as coisas, né? O contrato de experiência existe. Vamos usá-lo, né? Tem que ser assim. E se existe uma rotatividade muito grande, de repente tem algo aqui no ambiente que precisa trocar, né? De repente o problema não é o funcionário. Não é a vaga, não é o funcionário. Quem tá gerindo o negócio. Legal. É isso? Mais alguma coisa pra colocar? Eu acho que é isso, né? É isso, né? Desenvolvemos legal o tema. Jennifer, fala pro pessoal onde eles podem te encontrar nas redes, seus contatos, Vamos seus lá. arrobas. O meu consultório fica em Pirassununga, né? Ali na Coronel Franco, bem de frente com a escola, né, do centro. E o meu Instagram é @js.psico, né? E lá a gente trabalha essas questões aí, né, de autoconhecimento, mais voltado para ansiedade, né, de uma forma dinâmica e leve aí pra gente conseguir atribuir no nosso dia a dia. Então, se alguém quiser me achar, eu tô lá disponível. Você também faz o atendimento online, né? Online, Que aí isso mesmo. Online, elimina a barreira de distância pro pessoal. horários, né? Horários flexibilidade e tudo mais. maior, é isso aí. Felipe, onde o pessoal te encontra? Bom, meu arroba no Instagram é @fe.buglieiro. Segue lá, gente. A gente encontra aqui, né? De segunda a sábado. Segunda a sexta aqui no escritório. Quem precisar, estamos aí para auxiliar. Tem também o da pizzaria, né? @nosso rancho. Segue lá também, dá aquela moral. Se você quiser comer uma comida boa, passa lá. Realmente tenho que concordar. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E logo a gente volta com mais podcast para ajudar o pessoal a desenvolver as atividades do dia a dia. Obrigado, Jennifer, pela disponibilidade. Obrigado, Felipe. E até a próxima.